Quando a gente fala nas principais legislações da saúde suplementar, é algo que a gente precisa sempre estar consultando, porque a ANS vem divulgando novas resoluções constantemente. Então, mais um motivo da gente sempre estar aí entrando no site, consultando as informações da ANS. Mas a gente tem que era a 259, a resolução normativa 259, que ela tratava dos prazos máximos de atendimento, ou seja, qual é o prazo máximo que a operadora tinha que garantir, né, o tempo máximo que a operadora precisa garantir para que eu receba o meu atendimento. Então, urgência, emergência, imediato, exames clínicos, 3 dias, as consultas básicas nas especialidades básicas, 7 dias, os exames diagnósticos, as terapias, 10 dias, demais especialidades médicas, 14 dias, consulta de retorno vai a critério do profissional e do contrato, né? Procedimentos de alta complexidade e aqui já houve uma alteração da RN 555, onde ela alterou a grafia e colocou atendimento em regime de internação eletiva agendada, 21 dias, incluiu 10 dias aqui para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e tratamento antineoplásico ambulatorial e domiciliar, né, de uso oral, de procedimentos de radioterapêutico para tratamento de câncer, hemoterapia, então são 10 dias. E aí, quando a gente olha, quem trabalha em operadora sabe que muitas vezes é um tempo que a gente não consegue cumprir, né? Então, como eu falei, consulta com alguma especialidade, alguns determinados exames, a gente tem muita dificuldade de encontrar parceiros na rede para realizar no tempo que a gente precisa, e o paciente, se ele entrar com uma reclamação na ANS, como uma notificação com uma NIP, a Regina está falando, é corrida contra o tempo, é mesmo. A ANS intervém mesmo, tá? E se não garantir, a operadora ela pode ser multada, inclusive ela pode até deixar ter a comercialização de um produto suspenso por problemas de garantia de atendimento. Por isso que a gente precisa ter sempre prestadores parceiros, né? Aqueles prestadores que, quando a gente precisa, eles fazem um encaixe, eles têm aquela especialidade, né? E a gente, enquanto operadora, precisa também tratar diferente quem é muito parceiro, né? Então, é uma clínica que sempre faz os encaixes, que tem todas as especialidades, é um centro médico que agenda aquele exame que você não consegue um agendamento rápido, né? Então, eu acho muito importante estreitar e tratar diferente mesmo para quem te socorre, porque é uma corrida contra o tempo mesmo, tá? E aí veio a RN 266, que a ANS publicou no final do ano passado, não altera esses prazos máximos que já existiam na RN 259, a ANS faz algumas mudanças só, mas os prazos que já existiam, eles continuam, e ela inclui a consulta e sessão com enfermeiro obstetra ou obstetriz. Então, as operadoras precisam garantir que a paciente passe nessa consulta, tem até 10 dias, né? E aqui, os tratamentos antineoplásicos, incluindo os medicamentos de controle do efeito adverso relacionado ao tratamento de câncer, os adjuvantes também. Então, ela precisa garantir em até 10 dias úteis a realização desse tratamento, inclusive se for de uma maneira fracionada por ciclo, né? Seja ciclo de medicamento, ciclo de radioterapia, ela precisa garantir em até 10 dias. Então, a RN, que hoje agora a gente não fala mais 259, tem que falar que é a 566, os prazos que continuam,
e ela só, de grande mudança, incluiu esses 2 itens, tá? Quando a gente fala de rol, né, a gente tem aí a RN 465, que foi de 2021, o rol de procedimentos e eventos adversos, né, que antes a ANS ela atualizava a cada 2 anos, né? Então, a gente vai ver aí que a ANS mudou um pouquinho, mas quando a gente vai buscar o que está no rol, qual a descrição, a gente tem que ir na 465, é lá que vai estar todo o detalhamento do rol. As outras RNs, a ANS vai fazendo alterações ou complementando, tá? E aí, se a gente for pensar em atualizações de rol, em 2020, a ANS fez 15 atualizações, onde, quando a ANS faz a atualização de rol, pode ser incluir novo procedimento, medicamento, alterar indicação, diretriz de utilização, e ela pode excluir também algum procedimento, né? Quer dizer, é uma alteração. A grande maioria são inclusões, mas às vezes ela pode excluir também procedimentos que não realizam mais. Tá? Então, no total, foram 15 atualizações que ela fez, né, sendo as principais aqui que a gente teve o teste rápido do COVID, o monkeypox, transplante de fígado, a inclusão de vários medicamentos quimioterápicos orais, os métodos de tratamento para o autista, e ela excluiu o limite nas consultas de terapia. Então, às vezes, essas alterações do rol podem, em algumas situações, podem não ter um impacto muito financeiro, pode, assim, na verdade, pode não ter uma grande volumetria, muitas vezes, mas tem um impacto financeiro muito grande. Às vezes, o valor daquela incorporação não é tão alto, mas a utilização ela é alta, como aconteceu com o RT-PCR, por exemplo. Não era um exame de alto custo, mas teve uma grande, e continua ainda tendo, né, mas teve uma alta utilização, o que onerou bastante as operadoras. Essas inclusões, por exemplo, transplante de fígado, né, não é uma coisa, não é a maior volumetria de cirurgia que uma operadora faz, né? Mas o transplante de fígado é algo extremamente caro, e quando tem alguma intercorrência, o custo ainda é muito maior, né? A consulta de psicólogo, TA, não é uma consulta tão cara, né? Normalmente as negociações são os valores não tão altos, mas o fato de não ter limite, né, faz com que aumente ainda mais a utilização, né? E se a gente for analisar também, algumas coisas faz sentido, né? Por exemplo, ter limite em consulta com psicólogo. Poxa, se você tem um problema, um distúrbio, não dá para encerrar o limite, acabou o limite, e aí, como é que eu fico com o meu tratamento? Então, algumas coisas realmente fazem sentido. Aí, quando a gente olha no rol, então a gente precisa sempre estar lendo o rol, né? Onde vai falar, por exemplo, que o paciente tem direito, né, à equipe necessária para a realização de um procedimento, incluindo todos os profissionais para aquele procedimento, seja de instrumentação cirúrgica, seja equipe de anestesia, quando houver a sua participação, todos os materiais, contrastes, medicamentos e insumos necessários para aquilo que ele vai realizar, que tem cobertura, desde que esteja regulamentado, registrado, a indicação está em bula, está na Anvisa, então aquilo está incluso no rol, né? Ele tem direito. Por exemplo, se o paciente tiver complicações clínicas ou cirúrgicas de procedimentos cobertos ou não cobertos pelo rol, que ele realizou, decorrentes, né? Ele vai ter cobertura. Então, é por conta disso, por exemplo, que um paciente que fez um procedimento estético, que não teve cobertura, não, ele pagou particular, não tinha cobertura, mas ele teve alguma complicação, uma infecção, deiscência,
queloide. Em relação a isso, ele tem cobertura. A Rosa está perguntando se a consulta com o enfermeiro obstetra já possui padrão de remuneração na CBHPM. Não, não tem padrão de consulta de valor. Existe um padrão sobre esse tempo após a inclusão do rol? Tempo para publicação de valor? Não. Não tem tempo de publicação de valor, tá? O que tem é que já é algo que já era obrigatório, já estava no rol a cobertura para consulta com obstetriz, isso não é novo. O que ficou novo foi que a ANS colocou o prazo, a operadora tem até 10 dias para garantir o atendimento a essa consulta, tá? Mas direito à consulta já é algo que já existia há alguns anos já. Então, aqui o paciente tem direito a complicações, mesmo sendo decorrentes. De nada, Rosa. A procedimentos que não tinham cobertura, tá? E, por exemplo, aqui é nessa parte que a gente vai entender assim, a neuronavegação em tal cirurgia tem cobertura? Robótica tem cobertura? Eu posso fazer laser em tal procedimento? Então, a ANS fala, no artigo 12, que os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação, ou qualquer outro sistema de navegação, escopia, as técnicas minimamente invasivas só terão cobertura assegurada quando elas estiverem, essas técnicas, né, estiverem especificadas no anexo 1. O anexo 1 é onde vai estar descrito os procedimentos que têm cobertura. Então, por exemplo, eu pego aqui a prostatevesiculectomia. Tem cobertura para robótica? Não, não tem cobertura. Por quê? Porque no anexo 1, esse procedimento de prostatevesiculectomia radical tem cobertura como? Laparoscópica. Não tem cobertura por robótica. A técnica teria que estar descrita aqui. Então, é aqui que diz que robótica não dá cobertura, é aqui que diz que um determinado tipo de neurocirurgia não tem cobertura para neuronavegação, porque a técnica não está descrita no procedimento. Algum procedimento que não tem cobertura laparoscópica, porque a técnica não está descrita. Então, é no anexo, na complementação do procedimento, que a gente vai ver qual é a técnica que a ANS está dizendo que aquele procedimento tem cobertura. Por isso que é muito importante a gente sempre estar lendo e vendo toda a descrição do rol. O plano ambulatorial, quando a gente fala assim, o meu plano é ambulatorial, eu não tenho direito à internação, não. Seu plano é ambulatorial, mas você tem direito à radioterapia, você tem procedimentos de hemodinâmica realizados em nível ambulatorial, você tem direito a uma estrutura hospitalar até 12 horas, hemoterapia ambulatorial, e algumas cirurgias oftalmológicas que estão listadas no anexo 1 da ANS, vai dizer se aquilo tem cobertura ambulatorial. A gente vai ver no anexo onde que a gente olha lá o que tem cobertura ambulatorial. Todo rol tem os seus anexos, são 4 anexos. O anexo 1, ele vai trazer efetivamente a lista dos procedimentos que tem cobertura. O anexo 2, ele vai trazer a utilização para cobertura, né? São as diretrizes, né? Aquilo tem, mas tem uma regra, né? O anexo 3, ele vai trazer as diretrizes clínicas de cobertura de alguns procedimentos de saúde, então tem
tem a consulta pediátrica, a puericultura, tem a consulta do médico geriatra com a consulta ampliada com a AGA, tem a de hérnia discal, então tem algumas diretrizes para o tratamento clínico. E tem aqui o protocolo de utilização, onde vai fornecer equipamentos e materiais para colostomia, ileostomia, para quem usa sonda, para quem tem coletores, né? Quando eu olho o anexo 1, é assim que ele vem listado. Então, por exemplo, aqui é odontologia, plano, aqui são os segmentos, né? Então, é um plano odontológico, um plano ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, o plano referência, procedimentos de alta complexidade, onde a operadora tem 21 dias para autorizar, é aqui que eu vou ler, é aqui que eu vejo o que é procedimentos de alta complexidade, e o que tem diretriz de utilização, é aqui que eu vou ver aonde tem diretriz de utilização. Então, quando eu pego, por exemplo, um holter, eu vejo que ele tem cobertura nos planos que são ambulatorial e no plano referência. Então, se eu tenho um plano que não prevê o regime ambulatorial, só prevê o regime hospitalar, então eu não tenho cobertura a realizar esse procedimento. Controle de biofilme dental, só tem cobertura para quem tem o plano odontológico, por exemplo. As diretrizes de utilização, elas vão nortear, quer dizer, o beneficiário ele tem direito, mas ele limita essa cobertura. Por exemplo, abdominoplastia. A abdominoplastia tem cobertura no rol. Mas todo mundo pode fazer abdominoplastia? Não, somente nos casos do paciente que apresenta um abdômen em avental. Então, provavelmente, o paciente, para receber autorização, ele vai passar por uma perícia médica, quer dizer, o médico vai ver se ele tem um abdômen em avental, e ele adquire esse abdômen avental porque ele perdeu muito peso, seja porque ele fez um tratamento clínico para emagrecer, seja porque ele fez uma cirurgia de redução do estômago, né? Então, ele tem que ter essa condição, então, é alguma condição para que o paciente tenha cobertura àquele determinado procedimento, àquele determinado exame, tá? Então, sempre a gente verificar. Uau, tem cobertura? Tem DUT? Deixa eu ver a DUT, se dá cobertura ou não. Por exemplo, aplicação de toxina botulínica para pacientes que têm espasmo, espaticidade, isso tem cobertura. Para casos de tratamento de enxaqueca, não tem cobertura. Em 2021, né, com o advento da pandemia, a ANS entendeu que ela não poderia ficar a cada 2 anos fazendo atualização do rol, porque foi o que aconteceu na pandemia, que ela teve que publicar uma RN para incluir o RT-PCR, quer dizer, não dava para ela esperar a cada 2 anos publicar. Então, ela entendeu que esse prazo de 2 anos não estava sendo factível. Ela acabou criando um processo aí de ritual, onde ela vai poder incorporar, ou até desincorporar, incluir, excluir DUT, alterar nome, quer dizer, fazer alteração no rol, né? A qualquer momento, né? Existe todo um ritual para isso, não é surgiu coisa nova, vamos incluir, existe toda uma avaliação referente a isso, né? Mas, a qualquer momento, a ANS pode publicar e incluir ou excluir novas tecnologias. Principalmente também, a legislação, né, tem uma lei que diz que se algo for incorporado no SUS, automaticamente isso vai ser incorporado para a saúde suplementar, né? Então, eu trago aí uma RN bem recente, de algo que foi por conta da Lei
14.307, que diz que aquilo que for incorporado no SUS vai ser incorporado compulsoriamente para a saúde suplementar. Então, a RN 471 trouxe a medicação mais cara do mundo, né? É isso mesmo, né? Onde há a cobertura para esse tratamento da atrofia muscular espinal, né? Peguei aqui na Conexão, a Conexão tem uma ferramenta que traz muitas informações, né, sobre código, TUS, precificação, né? Então é bem legal. E aqui ele diz que esse medicamento custa 9 milhões, né? Então, vocês imaginem isso sendo incorporado, né? É aquilo, lembra que eu falei? Mais de 50% das operadoras são operadoras de pequeno porte. Até para uma operadora de grande porte, é uma tecnologia caríssima, né? É um recurso caríssimo. E vou falar para vocês, muitos hospitais nem querem fazer a aplicação desse medicamento, porque é um medicamento tão caro que há um risco, inclusive, do hospital ser assaltado, né? Hoje tem medicamentos que precisam de escolta, de carro forte, escolta de segurança, que são encaminhados para os hospitais de tão caro que é o medicamento, né? Fora que muitas vezes o preço desse medicamento, né, o custo desse medicamento e o lucro que o hospital tem, o prestador tem, nem é tão grande que justifique um risco tão alto. Então, muitos lugares nem vão querer aplicar esse medicamento, mas é um medicamento que, dependendo do seu perfil, da operadora que você trabalha, tem operadoras que realmente, se tiver pacientes com esses pedidos, vão quebrar, ou vão ter uma dificuldade financeira muito grande, tá? Mas foi incorporado no SUS, e aí criou-se essa questão de que a saúde, tudo que está no SUS, a saúde suplementar tem que cobrir. Sendo que a saúde, na verdade, nós temos direito ao SUS. O SUS é um direito garantido nosso, né? E eu faço um plano de saúde suplementar para suplementar aquilo que eu não consigo no SUS. Esse foi né, a questão de surgir as operadoras de plano de saúde, né, para suplementar aquilo que o SUS não atendia, eu conseguiria através da operadora. Então, há uma briga muito grande em relação a isso, né? E a questão também do rol taxativo da ANS, né? Então, a Lei 14.454, ela estabeleceu que o rol ele é exemplificativo, ele é uma referência. A ANS considera, e as operadoras consideram, como rol taxativo, ou seja, é exatamente aquilo que está descrito, não é um exemplo, como a gente colocou lá, a prostatevesiculectomia é por via laparoscópica, não é um exemplo, assim, não, mas qualquer prostatectomia, por qualquer maneira que seja feita, tem cobertura. Isso é exemplificativo, né? A ANS, ela trata o rol como extremamente taxativo, tá? Mas a Poliane está perguntando se o paciente realizar a aplicação pelo SUS, a operadora tem que reembolsar o SUS? Sim, porque o SUS vai pedir o ressarcimento, né? Tudo aquilo que a gente realiza no SUS, se aquilo tem, o meu plano me dava direito a fazer pela operadora, o SUS cobra o ressarcimento da operadora, tá bom? Mas, então, se o paciente tinha direito a fazer isso, se ele não tinha, por exemplo, alguma restrição, alguma carência, e ele poderia ter feito pelo plano, o SUS vai cobrar o ressarcimento, tá? Então, a questão do rol taxativo e o rol exemplificativo
ele é uma coisa muito, muito importante que ainda entrou a lei está valendo, foi divulgada no governo anterior e ainda está valendo por esse novo governo, mas a gente entende assim, né? Para a gente ter um plano de saúde, é a questão do mutualismo. Para você poder precificar, você precisa ter uma base atuarial, onde você também se baseie naquilo que você vai remunerar e pagar, né? Se puder fazer tudo, como é que a gente vai ter uma precificação? Quem é que vai pagar por isso, né? Então, realmente é algo que vai tornar o sistema praticamente insustentável, né? Então, algumas operadoras têm mantido ainda a negativa e outras operadoras têm pedido fundamentação científica, artigos publicados que justificam, quer dizer, evidências científicas daquilo que está sendo solicitado para ver se realmente há evidências da boa prática e evidência científica daquilo que está sendo pedido e não está no rol. Então, tem operadoras que já colocam esses critérios para análise, para verificar a cobertura, tá? Então, assim, essas são as principais RNs. Alguém aqui no comentário. Então, a junta médica como uma ferramenta para filtrar, entra a junta médica como uma ferramenta para filtrar, apesar do rol não ser taxativo. Sim, a junta médica, ela continua, é regulamentada pela ANS, mas conforme essa lei, mesmo não estando no rol, a junta médica ela pode avaliar a pertinência daquela realização daquilo, mas se não estiver no rol, pela legislação, as operadoras têm que cumprir, tá? O Sérgio está colocando que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, do agravos e o acesso universal, igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação à saúde. Realmente, né? Agora, a sustentabilidade disso, né? Como é que a gente vai conseguir garantir, né? Ou será que será que não poderia haver uma regulamentação nos valores desses medicamentos? Será que realmente há um estudo fármaco-econômico que justifique um medicamento custar 9 milhões? Então, eu acho que antes da gente pensar em ampliar as grandes coberturas, em promover grandes inclusões, né, a ANS, junto com a Anvisa, poderia pensar um pouquinho na questão da regulamentação até dos valores, né, dos medicamentos, nos valores dos materiais, né, por que tem tanta discrepância entre fornecedores de materiais, o mesmo material em determinadas regiões do país tem valores tão distorcidos assim. Então, eu acho que a gente precisaria, lógico, que uma pessoa que tem uma doença e existe a chance de ter uma melhora, ou pelo menos parar a evolução dessa doença através do medicamento, nossa, se é o meu familiar, eu vou querer que faça. Custa 9 milhões, custa 10 reais, não quero saber. Eu tenho o SUS, eu tenho plano de saúde, lógico que nessa condição a gente vai querer, né? Mas a gente vê a incorporações de muitos medicamentos imunobiológicos, esses quimioterápicos quimioterápicos orais, qual o custo disso daí? Né? Será que não poderia ter uma regulamentação em relação a isso? São tratamentos extremamente caros, extremamente caros.
né? E aí você dispensa, por exemplo, que eu vi um caso, dispensou um medicamento, uma quantidade de comprimidos mínimas, mas uma quantidade de medicamentos via oral para uma paciente, né? Então, ela estava tomando em casa, aí ela começou a passar mal, internou, parou de tomar o remédio, ficou os comprimidos lá na casa dela, e o que que ela faz com aquele comprimido, né? Se a família tem bom senso, né? Ninguém vai aceitar esse remédio de volta, você não sabe a manipulação, o risco, né? Mas ela faz um descarte consciente no lugar que tem descarte próprio de medicamentos, como em algumas farmácias, né? Mas se ela não tem consciência, joga lá em algum lugar, que vai para um aterro sanitário, joga na privada, vai aí para os rios, são medicamentos aí que a gente não conhece, né? Daqui a pouco vai ter aí peixe com mutação. Então, tem questões aí muito importantes, que lógico que precisa garantir tudo, mas precisa ser muito mais regulamentado. Essa é algo que eu entendo que precisa ser feito urgente, né? E a gente precisa lutar por isso.